Você fala, fala, fala e parece que seu filho não ouve nada. Você repete a mesma coisa 3, 4, 5 vezes e ele continua exatamente do mesmo jeito. E aí vem aquela sensação: ai, meu filho não me respeita, esse menino não tem limite, não me escuta. Mas e se eu te dissesse que na maioria das vezes não é bem isso que está acontecendo? Eu sou a doutora Thalita Tonin, sou especialista em neurodesenvolvimento infantil e oriento famílias que escolheram educar com mais intenção. Aqui você não encontra fórmulas prontas para criar um ser humano. O que você encontra é ciência, excelência e direcionamento prático para formar filhos emocionalmente fortes, seguros e capazes. Se você leva a educação do seu filho a sério, fica aqui comigo. O seu filho provavelmente não está te ignorando. O que está acontecendo é algo muito mais profundo. E quando você entende isso, tudo muda na educação. Hoje eu vou te trazer ciência e direcionamento prático para você agir aí na sua casa com mais estratégia e menos desgaste. A gente cresce acreditando que quando a criança não obedece, é porque quer testar os pais, quer testar o limite, que é uma criança desaforada, que é falta de respeito, mas nem sempre é desobediência. Muitas vezes, e eu digo, muitas vezes mesmo, tá? É neurodesenvolvimento. E o problema não é a tua falta de limite, é a tua falta de entendimento sobre como esse cérebro infantil funciona. O cérebro da criança ainda está em construção. E a parte que é responsável por processar instruções, controlar impulso, responder a comandos, se chama córtex pré-frontal. E sabe quando que ela termina de se desenvolver? Só aos 25 anos. Então, quando você fala, para com isso agora, menino, e o seu filho continua, não é porque ele escolheu te provocar ou então te ignorar, é porque o cérebro dele literalmente ainda está aprendendo a processar, a compreender esse tipo de instrução. Não é má vontade, é imaturidade. E isso é completamente normal para a fase em que ele está. Quando a gente traz essa clareza para a educação e compreende como o cérebro infantil funciona, tudo melhora, tudo muda no nosso lar. E isso aparece bem no dia a dia, bem na rotina assim, você chama e ele ali no meio de uma brincadeira não consegue te responder, né? Por quê? Para o cérebro dele trocar esse foco é um esforço enorme. Não é tão simples como parece para você. Então, às vezes você fica dando mais de uma instrução ao mesmo tempo. Por exemplo, para menino, guarda o brinquedo, já falei, vai lavar a mão, senta na mesa para o jantar. E o cérebro dele fica agitado, não consegue processar tudo isso de uma vez. Às vezes você está cansada e aí fala mais bravo, seco, muda o tom da sua voz e isso afeta diretamente a capacidade de resposta dele. Ele estranha, ele não vai responder de imediato. E não é porque ele quis, é que ele ainda não está pronto para conseguir isso. Claro que isso não significa que você não deve colocar limites aí na sua casa. Sim, limite é fundamental, é inegociável. Mas quando a gente entende o que tem por trás, né, dessa desobediência, que muitas vezes é imaturidade neurológica, você para de encarar esses momentos como uma guerra e começa a tratar como um processo de crescimento. Você para de se sentir desrespeitada e começa também a se perguntar: como que eu posso me comunicar melhor? Como que eu posso falar a linguagem do cérebro do meu filho para que ele consiga receber e entender? Você para de reagir e começa a agir com mais intenção na educação. Vou te dar agora alguns direcionamentos práticos. Então, antes de dar uma instrução, chegue perto do seu filho, da sua criança. Se possível, se abaixe. Na altura dele, faça contato visual, toque. Isso prepara o cérebro dele para receber o que você vai falar. Segundo, uma instrução de cada vez. Calma, mãe, não empilhe comandos. Fale uma coisa, espere ele processar por alguns segundos, executar, depois você pede a próxima. Terceiro, avise antes das transições. Diga 5 minutinhos antes, daqui a pouco a gente vai guardar os brinquedos. Isso se chama previsibilidade, faz muita diferença para o cérebro infantil. Aqui você pode usar cronômetros, você pode falar, 2 episódios da Patrulha Canina e a gente vai desligar. E aí quando vai chegando pertinho, você vai avisando
Isso acalma e vai fazer que seu filho colabore. Quarto, verifique, se certifique que ele entendeu. E não é sobre ficar repetindo, sabe? É sobre perguntar. Me fala agora o que você entendeu, o que você vai fazer agora. Daí isso ativa o processamento da responsabilidade para ele fazer. Educar a criança não é sobre controle, é sobre conduzir esse cérebro imaturo até que ele consiga se autorregular. A gente tem que mostrar esse mapa para os nossos filhos. E quando você entende o desenvolvimento, você para de reagir e você começa a agir melhor. Isso transforma completamente a dinâmica aí da sua família. Se esse conteúdo fez sentido para você aqui no meu canal, você sempre vai encontrar muito mais disso, de teoria, de prática sobre infância, adolescência e toda essa dinâmica familiar. E se você sente que sua família precisa de um direcionamento mais personalizado, com um olhar bem específico de excelência, eu também acompanho famílias de forma individual, com estratégias específicas nas minhas mentorias. Os links estão sempre aqui na descrição dos vídeos. E nós seguimos juntos, formando filhos emocionalmente mais fortes.